Senhor Jesus, pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que toca no coração da gente, porque às vezes a gente acha que falar ou não pensar ou falar é normal, não tem problema, mas a palavra de Deus diz outra coisa. E é muito perigoso a maneira como a gente lidar com a fala, com aquilo que a gente fala. Lá em Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Se a gente for ver esse texto, a palavra torpe significa algo sujo, nojento, algo cruel, algo feio, algo que não traz edificação. Então muitas vezes a gente fala palavras para as pessoas, para aquelas que estão ao nosso redor, às vezes até amaldiçoamos as pessoas sem saber. Você não vai dar nada, esse menino não tem jeito, essa pessoa, só Jesus, ainda bem que só Jesus, né? Mas é perigoso porque a gente às vezes pensa assim: não vou fazer isso porque não vai dar certo. Quando você tem o que você espera, quando sua expectativa está negativa, você vai obter algo negativo. Porque você tem fé que aquilo vai acontecer. O mundo espiritual, ele age através da nossa fé. Então, a palavra de Deus é o que traz fé ao nosso coração e traz direcionamento. Então, a gente tem que entender que quando a gente profere palavras negativas, crendo que isso vai acontecer, porque a fé foi liberada. E lá em Provérbios 18, falando lá em Provérbios 18:21, fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Em outras versões diz: a morte tem um poder a língua tem um poder da vida e da morte, e aquele ou aquela que gosta de usar come do seu fruto. Então, da vida e da morte. Como falou lá em Efésios, a gente tem que falar algo que venha edificar a vida das pessoas. Porque a gente está aqui para mudar a situação. Claro que a gente não vai estar profetizando coisas que não vai de acordo com a palavra de Deus. Mas a gente tem que edificar a vida das pessoas. E como diz aqui que a língua tem poder para a vida e para a morte, a gente tem poder de abençoar e amaldiçoar a pessoa. A gente tem poder de ressuscitar aquela pessoa espiritualmente ou fazer com que ela morra de vez. Então a gente precisa ter discernimento que as nossas palavras podem mudar a vida de alguém, pode mudar a nossa vida. Aquilo que a gente profetiza na nossa casa, na nossa família, seja em conversas, a gente tem que entender que isso é perigoso. Como aconteceu comigo uma vez, um testemunho, antes da célula, eu já estava orando há tempos por essa célula, e minha mãe estava comigo aqui nesse dia, e ela fez assim: vai vir alguém para essa célula hoje, em nome de Jesus. Aí eu disse amém. E assim, fazia 2 semanas que não estava vindo ninguém para a célula. E nesse dia veio gente para a célula. Aí, na mesma hora, o Espírito Santo falou no meu coração: a língua tem o poder da vida e da morte, quem gosta de usá-la como no seu fruto. Então, minha mãe abençoou a minha vida e profetizou algo. E eu, pela fé, recebi e criei. E isso aconteceu. Muitas vezes, eu poderia até crer sozinha e acontecer. Mas ela me abençoou. E o poder que tem sobre a vida dela, o poder espiritual de um pai, de um pai sobre a vida de um filho é muito grande. Então, da mesma forma que Deus tem promessas para as nossas vidas, Ele usa os nossos pais, as nossas autoridades para nos abençoar. E nós, como autoridades, temos que ter cuidado para cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas vezes a gente pode não ser pai daquela pessoa, não ser mãe daquela pessoa, não ser líder daquela pessoa, mas a gente é um servo de Deus que está na vida daquela pessoa. Então a gente tem que abençoar a vida dela, tem que edificar a vida dela, tem que falar coisas que edifiquem a vida daquela pessoa. Porque a gente está aqui para isso, para levar o reino de Deus, para levar as boas novas. Tudo bem que a gente também passa por dificuldades, mas as boas novas devem ser pregadas. A salvação deve ser levada. As palavras de edificação, as palavras de restauração, as palavras de transformação devem ser lançadas com fé, né? Para que as coisas mudem. Como foi dito, profetiza sobre o vale de ossos secos. Ele profetizou e foi levantado um exército. Então a gente tem que entender que a nossa palavra tem poder. E o nome de Jesus está aqui para respaldar aquilo que a gente profetiza. Então que a gente venha entender e meditar.
naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está conversando com as pessoas, naquilo que a gente está falando pela nossa vida, ou falando de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Porque, como eu aprendi, a realidade que nós vivemos não condiz com a verdade de Deus para nós. Então, muitas vezes, a realidade que você está só vai mudar quando você começar a crer e a pronunciar aquilo que Deus já pronunciou sobre a sua vida, sobre aquela situação. Porque a língua tem poder da vida e da morte. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Vamos meditar mais nisso. A palavra de Deus está aqui para nos ajudar, para nos fortalecer e para nos direcionar a ter uma vida plena, ter uma vida não longe de aflições, mas ter uma vida mais respaldada na palavra e mais protegida pelo Evangelho. Fiquem todos com Deus e até mais.